né? Nós precisamos usar essas armas, porque o inimigo tem usado. O inimigo tem usado essas armas de uma forma terrível, destruidora, e nós precisamos ser mais prudentes do que o inferno. É a palavra que o Senhor diz para os filhos dele. Vocês, filhos da luz, precisam ser mais prudentes, mais espertos, mais atentos às coisas do que os filhos das trevas. Os filhos das trevas ficam aproveitando as coisas que vocês estão desperdiçando. E o Senhor Jesus ali puxa a nossa orelha nesse sentido. Então, quantas vezes a internet tem servido só para destruir? Nós precisamos pegar essa ferramenta para ser uma construção de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que o Senhor tem colocado do nosso lado e próximos de nós. Eu quero compartilhar nessa noite uma parábola que está no capítulo 16. Porém, no capítulo 15, se você abre aí Lucas capítulo 15, as pessoas começam a questionar, né? Você percebe aí, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quantos? Vou perguntar de novo. Quantos? A Bíblia diz que todos os publicanos, todos os pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E aí, quem murmurava? Quem que está escrito aqui murmurar? Os fariseus, os escribas. Quem eram esses? Os religiosos. Vamos dizer assim, eram os da igreja. Eles começaram a criticar. Eram os pastores da época. Os pastores da época. Eram os obreiros da época. A Bíblia está dizendo que eles começaram a murmurar. Eles começaram a dizer assim, aí esse homem, ele recebe pecadores e come com ele. Obrigado, senhor Dora. Não está certo isso. Tem alguma coisa errada com esse homem. E nesse sentido, o que Jesus faz? Ao invés de Jesus explicar as coisas, ele conta histórias. Jesus é um contador de histórias. Quantos gostam daquele filme Forrest Gump? Quantos gostam daquele filme? Quantos já viram aquele filme? Gente, se você não viu aquele filme, está perdendo. Um filme maravilhoso, né? E ele vai contando, ele é um contador de história, vai contando, e as pessoas nem acreditam na história dele. Mas ele conta a história de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda, que vai cativando o coração das pessoas. Jesus é um contador de histórias. Aquele homem contava histórias verdadeiras. Muitas vezes, alguns acreditavam, outros não. Assim é com Jesus. Jesus é um contador de histórias. Muitos acreditam, muitos não. E aí Jesus propõe 3 histórias no capítulo 3. Ele vai contar para nós 3 histórias. Quais são essas 3 histórias? A primeira história é qual, gente? A história da ovelha. A gente fala ovelha perdida. Não, ela não ficou perdida, ela foi. Diga a história. Me ajuda. Vamos lá, repete após mim. Diga a história da ovelha resgatada. Quando você participa comigo, você fica atento, você fica alerta, você não se distrai. Então eu estou te ajudando, né? Na neurociência, isso é uma forma de você captar aquilo que está sendo ensinado para você. Repete, fala com você, repete aquilo que está sendo falado, escreve, anota. São todas formas de você guardar aquilo que foi ensinado para você. Nós somos muito distraídos, irmãos, muito distraídos. Tudo nos distrai, né? E uma conversa paralela, uma pessoa que está conversando atrás de você. Então eu estou te ajudando a prestar atenção. Cutuca na pessoa que está do teu lado e fala, presta atenção. Presta atenção. Então, não é a parábola da ovelha perdida. Lógico, a gente pode falar a parábola da ovelha perdida, não tem problema. Até na Bíblia, muitas Bíblias aparece o título, né? Não significa que os evangelhos tinham títulos. Os evangelhos não tinham títulos, não tinham nem capítulo, não tinha nem versículo. Não tinha isso, né? Mas aqueles que foram transliterando as escrituras e tal, foram colocando títulos e subtítulos. E aí o título que aparece é a parábola da ovelha perdida. Mas eu gosto de dizer a parábola da ovelha o quê, gente? Quem é essa ovelha? Quem é essa ovelha? Sou eu, é você? É a parábola da ovelha resgatada. Ele contou outra história. Qual que é a história? A história da dracma que foi o quê, gente? Encontrada. Aí na Bíblia está lá a dracma perdida. Mas mais do que uma dracma perdida, é uma dracma que foi encontrada, uma moeda. Fala de valores que nós precisamos resgatar na nossa vida. E a terceira história, qual que é a história que ele conta?
A história do filho que voltou para casa. Coisa maravilhosa. O filho que retornou para sua casa, né? Então eu estou vendo o Guimar lá. Vem cá, Guimar. Aqui, ó. Daniela está aqui, ó, no meizinho aqui. Passa pelo corredor aqui. Daniela, levanta a mãozinha lá que o Guimar está te procurando lá. Aí tem um lugarzinho já separado para você ali. A Sheila já separou um lugarzinho para você. Gente, então, esse filho, ele volta para casa. É tão forte isso no coração do pai, que ele não se aguenta. A Bíblia diz que ele faz uma festa para receber o seu filho. Todas as vezes, eu não sei se a Aline está aqui hoje. Cadê a Aline? A Aline está aí? Vem cá, Aline, vem para cá, Marlon, vem cá. Vem para cá, sobe aqui. Cadê os meninos? Já foram para lá? Os meninos estão todos lá, mas através de você nós vamos apresentar a família toda. Quisera nós, todos os domingos, nós termos uma família para apresentar. O Marlon e a Aline, vem cá, sobe aqui, Marlon e Aline. Marlon e Aline, benção. O Marlon, gente, nasceu nessa igreja praticamente. Você veio para essa igreja tem quantos anos? Acho que uns 8 anos. Uns 8 anos de idade. Aline, você também praticamente, né? Quantos anos você tinha quando você estava aqui na igreja? Uns 10. Uns 10 anos de idade. Aí, irmão, eles foram para dar um passeio. Foram dar um passeio, embora, passearam. Estão de volta, né? Frequentaram uma igreja, permaneceram um tempo lá, quiseram voltar para a casa deles aqui, pediram autorização para os pastores deles. Eu entrei em contato com os pastores deles os abençoaram. Hoje eles estão aqui conosco. Pastores, vem cá, vamos orar por eles, vamos receber aqui essa família. Quantos filhos, Marlon? 2. 2 filhos já, né? Que bênção. Então uma família que está sendo recebida. Vem para cá, Paulo, vem para cá, Lília. Vamos abençoá-los, né? A Lília conhece a Aline de longa data, né, Lília? Eu acho que fizeram parte aí do ministério com criança, né, Eliane? Que bênção. A Fernanda e o Olimar já foram apresentados, né? Já está aí, né? Cadê o Olimar? Vem para cá também, Olimar, para você filmar. O que nós estamos fazendo aqui? O que Jesus contou. O filho voltou para casa. Olha aqui, gente. Os filhos, eles eram pequenininhos, crianças. Deram uns passeios aí, fizeram umas artes. Não vou contar não. Fizeram umas artes aí. Mas Jesus os resgatou. Eles estão aqui agora. Vamos ficar de pé toda a igreja para receber eles em nome de Jesus? Pastores, levante as mãos para cá, vamos recebê-los. Papai, é com muita alegria que nós queremos apresentar, Senhor, o Marlon, a Aline, Senhor, meu Deus, diante de Ti, o Geraldo Neto. O que é? Geraldo Neto? Geraldo, né? É business, né? Nem Neto. O Geraldo, e a menina, como é que chama? E a Maria Fernanda diante do Senhor, e declarar que essa família é recebida nessa igreja. Nós os recebemos com muita alegria no coração. Imagina nos céus a festa, e que essa igreja em breve fique bem pequenininha, porque multidões vão adentrar esse lugar. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte. Sejam muito bem-vindos. Marla e Aline, que Jesus abençoe. Pastores, dá um abração neles, pode se assentar. Gente, então, aqui olha, se repetindo a história do filho que voltou para casa. O filho que voltou para cá, que alegria isso. E eu fico pensando assim, a alegria de Jesus. Você acha que tenha um diácono, um servo te recepcionando lá na frente? É Jesus que está lá. Jesus está alegre com você aqui nessa noite. Você recebe isso? Está alegre. Oh, meu filho veio, meu filho veio. Você que está nos assistindo online, Jesus está alegre com você, porque você está aqui ouvindo a palavra. Agora, irmãos, eu quero entrar na palavra propriamente dita, não é no capítulo 15. Quisera as histórias tivessem permanecido apenas no capítulo 15. O capítulo 16, Jesus conta uma outra história, uma outra parábola. Só que a parábola é o que, irmãos? Do homem que se perdeu para sempre. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai,
Nós precisamos tanto da tua presença e ela está aqui. Precisamos tanto das tuas bênçãos e ela já foi orada sobre nós. Precisamos desse socorro bem presente nas nossas vidas. Porém, algo que é imprescindível nas nossas vidas é ouvirmos a tua voz. Fala conosco. Coloca a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Se o Léo, a Luciana, a Cíntia, alguém quiser aqui me ajudar, comece a pedir ao Senhor nessa noite. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Que o Senhor encontre em nós olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para receber, e que nós possamos com a nossa boca declarar: Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, hoje, para todo sempre. Amém. Quantos creem que Jesus é o seu Senhor? Você sabe que quando o salmista termina o Salmo 23 dizendo: bondade e misericórdia do Senhor me seguirão quanto tempo? Todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa dele quanto tempo? Para todos. Você sabe que isso só é possível. Escute isso aqui nessa noite. Isso só é possível. O salmista só pode declarar que a bondade e a misericórdia de Deus o seguem todos os dias e que ele vai habitar com o Senhor para todo sempre. Porque o primeiro versículo, o que ele confessa? O Senhor é o meu pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Jesus é o seu pastor? É muito fácil nós respondermos isso da boca para fora. Na segunda-feira, Jesus é que te conduz. Ele conduz a sua vida, sua casa, suas finanças. Ele fala ao seu coração. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Eu e você temos ouvido a voz do nosso pastor. Nós temos andado pelas veredas que Ele tem nos designado. Nós temos sido supridos por Ele, consolados por Ele. Não há problema nenhum em buscarmos ajuda nos profissionais que Deus tem colocado do nosso lado. Quão importantes são as pessoas. A própria Bíblia diz: é bem melhor serem dois do que andar sozinho. Porém, Ele tem sido a primazia nas nossas vidas. É Ele que vai à nossa frente. Você sabe que é diferente de um vaqueiro, né? O Brasil, nós estamos acostumados com vaqueiros. Os vaqueiros, nos Estados Unidos eles chamam de cowboy. Oh, bonito, hein? Você sabe que os vaqueiros do nosso tempo aqui do Brasil são os cowboys, né? Os cowboys dos Estados Unidos. E os cowboys, eles assim como os vaqueiros aqui no Brasil, eles vão atrás do rebanho. Vão atrás do rebanho. E eles vão levando esse berrante, às vezes um berrante tocando, às vezes é um cavalo que já está treinado. O cavalo, ele vai para lá e cerca, né? Cadê o Washington? Não veio hoje não, né? O Washington tem as vaquinhas dele. O Mário ali já cuidou de vaca, né, Mário? Sabe que de vez em quando elas vão saindo assim, tem que ir cercando. Mas o pastor não faz isso. O pastor, ele vai à frente ele vai à frente do rebanho, né? E ele chama as ovelhas, e a maioria delas tem nome, e ele vai chamando essas ovelhas, e elas vão o que, gente? Seguindo o seu pastor, e onde ele vai, ela vai. Se eu e você somos ovelhas, nós somos conduzidos por ele. E eu quero refletir com vocês sobre essa parábola, que é conhecida como a parábola do rico e de Lázaro. A primeira coisa que essa parábola, vamos fazer leitura? Eu vou ler, você precisa acompanhar aí na sua Bíblia, porque a projeção aqui não permite com que passemos aqui a Bíblia agora através do meu computador. Capítulo 16, verso 19. A história diz assim: ora, havia certo um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Como é que é o nome dele? Coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas ou as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo,
e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico. E o que aconteceu com o rico? Ele foi sepultado. Verso 23, no inferno, as cortinas se abrem. Jesus está contando uma história aqui que vai além do tempo e da nossa história. Ele está entrando nas portas da eternidade, comigo, com você. E ele diz o seguinte: no inferno, estando em tormentos, esse rico levanta os olhos e vê ao longe Abraão e vê também Lázaro, aquele que estava lá na porta da sua casa. Eles estão no seio de Abraão, naquele lugar de descanso. E ele chama e ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Como é que ele estava, gente? Atormentado nessa chama. Abraão, porém, lhe disse: filho, lembra-te, para e pensa nessa palavra, lembra-te, puxa vida, isso é muito forte. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu estás em tormentos. Além disso, de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então ele faz um segundo pedido, uma súplica. Ele replicou e disse: Pai, eu te imploro, então, já não é mais um pedido, é algo mais profundo. Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, Lázaro, né? Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Verso 29, Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Abraão está respondendo para eles: eles têm a palavra de Deus. Moisés e os profetas é toda a Torá, os primeiros 5 livros, e os profetas anteriores, que começam em Josué e vai até os posteriores, que são os profetas, todos os profetas que nós conhecemos. Eles têm a Bíblia Sagrada, eles têm a palavra de Deus, eles têm Moisés e os profetas. Qual que é a palavra? Ouçam-nos, ouçam-nos. Mas ele insistiu, meu Deus do céu, ele insistiu e disse para Abraão: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é a parábola. E Jesus termina a parábola assim. E eu quero começar explicando essa parábola aqui nessa noite, falando de 2 perspectivas: a perspectiva dos homens e a perspectiva de Deus. Quão rápido nós somos em julgar as coisas e as pessoas. Você olha para uma pessoa, para alguém, você já faz um currículo daquela pessoa, você já faz uma descrição daquela pessoa. Ou você condena, ou você enaltece aquela pessoa. Poxa, se eu e você estivéssemos ali na história que Jesus está contando, olhássemos para o rico e para Lázaro, sem saber ainda o destino final dos dois, olharíamos para o rico e diríamos assim: eis aí um homem, o que, gente? Abençoado. Só o pastor Horácio que teve coragem, né, irmãos? Certeza que se nós estivéssemos lá, diríamos assim: ó, eis aí um homem abençoado. Até porque eu quero perguntar para você: qual foi o pecado que esse homem cometeu? O que Jesus disse que ele era? Tal rico, ele era adúltero, ele era um ladrão, ele era um safado. Alguma coisa de mal se refere a esse homem rico, gente? O que se fala desse homem? Nada. Não fala nada desse homem rico. Então, provavelmente,
era uma pessoa benquista, era uma pessoa importante na sociedade, e que às vezes tinha relacionamento com muitas pessoas naquela sociedade. Quem sabe eu e você diríamos assim: ei, homem bom. Irmãos, esse homem é um homem sem dolo. Não tem registro de coisas ruins falando sobre esse homem aqui. Não tem nada, não tem uma ficha corrida desse homem aqui, olha. Se você puxasse a ficha desse homem, provavelmente estaria limpinha. O que mais? Era um homem o quê? Próspero, sim ou não? Era um homem próspero, um homem riquíssimo, irmãos, cheio da bufunfa. Você olharia para aquele homem e falaria assim: aí, um homem que Deus abençoou. Era um homem próspero. O que mais que ele era? Sociável, diz que todo dia fazia festa. Todo dia esse homem fazia festa, a casa dele era cheia, ele recebia ali os amigos. Era um homem sociável, um homem bem visto, um homem bem quisto. E a Bíblia diz que ao morrer ele foi o que, gente? Interessante isso, porque quando o Lázaro morreu, não fala que ele foi sepultado. Vocês perceberam isso? O Lázaro morre, e aí diz que aparecem os anjos e o leva para o seio de Abraão. Se nós permanecêssemos com os olhos aqui na terra, provavelmente ou aquele homem foi jogado, né, jogado numa vala, ou ele foi enterrado como indigente, e não se sabe mais nada desse homem aí. Aqui diante dos homens, ele não tinha nem vez nem história, e muito menos voz. Mas não, o rico, ele teve um velório, um féretro. Irmãos, imagina, para comigo aqui, que nós estamos na terra ainda, nós não entramos ainda nos lugares celestiais, nós estamos na terra ainda, eu e você ainda estamos na história, quando esse homem morre. Irmãos, Frederico Ozanam não caberia, não caberia, cheinho de gente, sala principal, imagina o caixão desse homem, irmãos, só faltava ser pintado de ouro, esse caixão. Agora, eu fico imaginando os testemunhos em relação a esse homem. Levantaria o prefeito e falaria: eis aí um homem muito bom, um homem muito bom, que foi muito bem para a sociedade, papapá. E os discursos: eis aí um amigo meu. E os discursos seguiriam noite adentro, falando bem desse homem. Falando bem desse homem. Essa é a perspectiva de quem, gente? Essa é a perspectiva dos homens. Trazendo algumas coisas aqui como esclarecimento, muito importantes para nós. O problema desse homem nunca foi a riqueza. Aí você fala assim: então ele foi para o inferno porque ela era rico. O Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, porque ele era pobre. Não, aqui Jesus não está focando nem na riqueza nem na pobreza. Até porque, deixa eu te falar por que não é. Porque ele está conversando com um dos homens mais ricos que passou por essa terra, que se chama Abraão. A Bíblia diz que Abraão não era um homem rico, ele era um homem o quê? Riquíssimo. E onde que ele estava? Num lugar de descanso. Ele estava num lugar de descanso. Então, o problema nunca é riqueza, e nunca é pobreza, nunca é condicional. Aqui, o problema desse homem está no seu. Aí, gente, nós voltamos para aquilo que Deus falou para Samuel. O homem vê só o quê? Mas Deus vê o quê? Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quem sabe muitos de nós estamos aqui, né? Bonitinhos, bem vestidos, louvando, levantando as mãos. Mas quem sabe aparece uma pessoa ali, fica até do lado de fora constrangida, mas bate no peito e diz para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. O que Jesus diz? A oração dele será ouvida. Enquanto a oração daqueles que vivem apenas pela aparência não passa desse teto. A quem eu e você queremos enganar? A quem queremos enganar? Irmãos, nós podemos passar o pastor para trás, mas de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, é isso que ele colherá.
Deixa eu fazer essa pergunta aqui, ó. Está ali embaixo, às vezes não dá para você ver. Em quem temos colocado a nossa? Esse homem fez da riqueza o seu Deus. Colocou na riqueza a sua confiança. Ele entendia que talvez pela sua prosperidade ele viveria para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos olhar para Lázaro. Olha a perspectiva dos homens e de Deus em relação a Lázaro. Você olha para Lázaro, o que ele é, gente? Mendigo. O que mais? Doente. O que mais? Faminto. Olha só. Cuja companhia era quem, gente? Os cães. A sua pobreza, porém, não o roubou de Deus. Muito pelo contrário, o que ela fez? O empurrou para Deus. Não estou dizendo aqui que ele passou por isso, por passar. Não se sabe o motivo pelo qual ele atravessou essas lutas na vida dele. Pode ser que isso aqui foi plantio de coisas erradas que ele fez, pode ser. A questão não é essa. A questão é que na situação, na circunstância em que ele estava, ele decidiu colocar o seu coração aonde? Em Deus. Não é porque ele é pobre que ele é de Deus, é porque na sua pobreza Deus é Deus na sua vida. Não é porque ele é pobre, assim porque Abraão riquíssimo está no céu, como nós vamos ver um dia que muitos pobres também vão para o inferno. Porque ao invés de permitir com que Deus trate o seu coração, murmuram, reclamam, blasfemam e se revoltam contra Deus. Lázaro, ao invés disso, ele voltou o seu coração totalmente para o Senhor. Até porque o nome dele, Lázaro, em hebraico é o que, gente? Eleazar. É o nome dele em hebraico. A palavra Lázaro é o nome já transliterado para o grego. Lázaro é grego, Eleazar é um nome hebraico. O que significa Eleazar? Deus é o meu auxílio. Deus é o meu socorro. Falei de Ana semana passada. Às vezes nós não vamos entender as agruras da vida, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Amém, gente? Eu ergo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então Lázaro colocou em Deus a sua confiança, e ao morrer, apesar de talvez ter sido lançado numa valeta, numa vala, ou não sei o que aconteceu com aquele homem, quem sabe os cães o comeram, hein? Poxa, pastor, o senhor foi longe. A Bíblia diz que cães comeram o corpo de Jezabel. Pode ser que isso aconteceu. Talvez eu e você, olhando a cena da morte de Lázaro, diríamos assim: eis aí um homem maldito. Eis aí um homem que, coitado dele, devia ter feito muitas coisas ruins na vida. Saindo do natural, Jesus abre as cortinas do espiritual. O que é que nós viríamos? Anjos escoltando esse homem, anjos aplaudindo esse homem, dizendo: parabéns, você confiou em Deus, você será o que? Recompensado. Quantos querem confiar no Senhor totalmente, de todo o seu coração? Nessa noite eu peço que Deus abra os nossos olhos espirituais. Eu acho interessante demais essa frase aqui que o Chicó diz no Alto da Compadecida. É uma história que foi escrita por Ariano Suassuna, né? Um homem que é de origem católica, mas muito temente a Deus. Ariano Suassuna é muito temente a Deus. E uma das coisas que ele escreve lá, o Chicó conta na história, né? O 2 não presta. O 2, coitadinho. Porque o 2 não tem nada a ver com o Ariano Suassuna, tá? E aí ele conta isso aqui, ó: cumpriu-se sua sentença. Morreu, né? A pessoa morreu. João Grilo morreu. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal, o que, gente?
irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação, que faz o quê? Aí eu coloquei em negrito: iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo, o quê? Morre. Ali, o rico e Lázaro estavam em pé de igualdade. Quem sabe antes de um ir para um lugar e para o outro, os dois se encontravam. Opa, bacana, bacana. Os dois se tornaram iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, por causa do pecado, estamos condenados o quê? À morte. Ela está próxima. Eu fico pensando, né? A dona Elisa, a mãe da Beth, você fala assim: poxa, a senha dela está bem pertinho, né? Porque ela fez quantos anos, Beth? 96 anos. Mas a dona Elisa já deve ter ido em funeral de muita gente que já foi chamada, a ceia já foi chamada há muito tempo antes. Pessoas de 10 aninhos, 15, 20, 30, 50, 60. E aí você pensa: nossa, ela está pertinho. E pode ser que eu e você venhamos a partir antes da dona Elisa, irmão. Porque não se sabe a hora da nossa partida. E eu quero dizer para você: é bom que estejamos preparados. É bom que estejamos preparados. A história não termina na morte. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: a história não termina na morte. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração e deixa essa frase falar com você bem forte. Diga: a história, fala para você, fala: a minha história não termina na minha morte. Abra os olhos e olha para mim. É muito sério que eu e você entendamos isso. Se eu e você formos considerados pessoas que não têm fé, os ateus, eles preferem crer que a história termina na morte. É fácil crer-se assim, é muito fácil. E eu quero dizer uma coisa para você. Pastor El estava até vendo um podcast do Rodrigo, com outro lá que é um ateu, né? E ele virou para o ateu e falou assim: olha, se você estiver certo nas suas teses, né, que tudo que acontece é produto do acaso, tudo que nós estamos vivendo é produto do acaso, bom, você não vai perder nada, eu não vou perder nada também, porque a sua história vai bater e eu vou ser um nada, mais alguém que passou nessa vida. Mas se os seus olhos se fecharem e do outro lado você descobrir que a sua história não é do jeito que você está dizendo, você pode se arrepender para todo sempre. Sabe, irmãos, é muito fácil acreditar que a nossa história termina na morte. Você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você crê nisso? Você crê que Ele é a verdade? Você acha que pode sair da boca de Jesus alguma mentira? Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa história, que a minha história, a sua história não termina na morte. Você crê nisso? Você crê nisso? É Jesus que está dizendo. Você crê nisso ou não? É importante que eu e você creiamos nisso. A Bíblia diz que um vai para o inferno e o outro vai para o seio de Abraão. Há algumas controvérsias teológicas em relação a isso, dizendo que o seio de Abraão era um lugar de espera até que Jesus abrisse os céus. Eu particularmente creio assim, lugar de descanso até que Jesus levasse cativo o cativeiro. Porém, alguns entendem que o seio de Abraão já era o céu, sem problema. Fica muito claro aqui que há um lugar que é um lugar de tormento. Essa palavra no grego, inferno, foi traduzida no evangelho por Hades. Quando você vai na filosofia grega, você percebe que Hades é uma entidade. É uma entidade. E esse Hades é responsável por receber todos os mortos. E ele dá destino a esses mortos. E um dos destinos desses mortos é o Tártaro. Nós não vamos entrar nessas questões. Mas por ser lugar da habitação dos mortos, foi essa palavra que os escritores dos evangelhos colocaram como sendo o inferno. Então nós estamos falando realmente do inferno. O inferno bíblico, o inferno que Jesus pregou. Há um inferno. Irmãos, que coisa boa é quando nós pregamos só de céu.
É bom demais, todo mundo fica alegre, a gente pula e salta. Mas nós nunca podemos deixar de entender e pregar que o inferno existe e é real. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o inferno não foi feito para o homem. O lago de fogo ardente, para onde o inferno vai, não foi feito para o homem, para mim e para você. A Bíblia diz que foi feito para os anjos que se rebelaram contra Deus. Porém, no final de todas as coisas, aqueles que não creram em Deus, aqueles que não colocaram a sua confiança em Deus, aqueles que não fizeram de Deus o seu socorro, que não seguraram nas mãos de Deus, que o rejeitaram, que dele blasfemaram, que endureceram o seu coração, vão para o mesmo lugar destinado para Satanás e seus demônios. Por isso Jesus vem nessa parábola dizer para mim e para você: acorda, o inferno existe. Ele está dizendo que esse homem vai para o inferno, que é a habitação dos mortos. Pior do que isso, como que ele está lá? Como que ele está lá, irmãos? Poxa, tem pessoas que estão em tormentos, elas fazem alguma coisa, elas pedem ajudas, elas se internam, elas procuram um psicólogo, algumas delas dão cabo da sua própria vida, como se isso resolvesse alguma coisa. Talvez você está nos assistindo, quero dizer para você: não dê cabo da sua vida. O Senhor Jesus é o teu auxílio, o teu socorro. Ele é vida, Ele pode te ajudar. Porque se você der cabo da sua vida, corre-se o risco de você sofrer tormentos. Quanto tempo, irmãos? Para todo o sempre. A Bíblia diz que lá não se encontra morte. A pessoa não tem como dar cabo daquele tormento. Ele chega para Abraão e diz: peça para Lázaro molhar no dedo pelo menos uma gota de água para me refrescar. Veja o nível de tormento que ele está, ao ponto dele dizer que uma gota de água seria talvez suficiente para trazer a ele um pouco de refrigério. Mas as respostas de Abraão a ele são muito fortes. E aqui nós encontramos um fato que Jesus relata para nós nessa parábola, muito forte para mim e para você. Qual fato que é esse, irmãos? No inferno, as orações... Você pode participar comigo? No inferno, as orações... Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e o que aconteceu? Ele ouviu a minha voz. Não espera para clamar depois que você morrer. Clama agora. Clama de todo o teu coração. Como eu falei de Ana na semana passada, vá aos pés do Senhor, lance diante dele seu coração, porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. Você pode repetir isso comigo? Diga: enquanto há fôlego de vida, há esperança. Todos nós aqui neste lugar, você que está nos assistindo, se você tem fôlego de vida, eu quero dizer para você: há esperança. Você recebe? Dá um aplauso para Jesus, porque a esperança prevalece. Com o fôlego de vida que Ele nos deu, a esperança, a esperança, a esperança. E eu quero dizer para você: não espere, não espere, não espere o fôlego final. Mas mesmo no fôlego final, a esperança. Já dizia o ladrão ao lado de Jesus. Mas não espere morrer para saber o que vai acontecer, porque Jesus já nos contou como será essa história. Ali Lázaro não pode ajudá-lo. Sim ou não, irmãos? Lázaro não pode ajudar. O Abraão diz assim: olha, ele não pode socorrer porque tem um abismo aqui. Existe um abismo aqui que nos separa. Irmãos, essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus. Se você está incomodado com essa palavra, depois você briga com Jesus. Depois você briga com ele. Não acredito que exista inferno. Eu não acredito, isso não pode acontecer. Olha, é melhor nós acreditarmos e depois sabermos que é verdade ou não é verdade.
Você imagina, você sempre creu que havia o inferno, mas segurou nas mãos do Senhor, foi para o céu e depois contar para você. Você sabe que não existe inferno. O que eu vou perder com isso? Nada. Agora, se eu vivo uma vida acreditando que não há, eu fecho os meus olhos e me deparo com essa realidade, não há mais esperança. Abraão, me ajuda. Eu não posso te, nem Lázaro, nem Abraão. E aí ele fala assim: já que vocês não podem me ajudar, deixa eu fazer uma oração pela minha casa, deixa eu fazer uma intercessão aqui pela minha casa, pela minha família. E o que Lázaro responde para ele? Não tem jeito também. No inferno, as nossas orações não são o que, irmãos? Respondidas. Então, se esse homem tivesse que fazer alguma coisa pela sua casa, é agora. Você pode fazer alguma coisa pela sua casa, faça agora. Ore, jejua, clama, faça alguma coisa, entre em contato, manda uma mensagem, liga, visita, perdoa, abraça, senta na mesa, come junto, abre a Bíblia e deixa Moisés e os profetas falarem. Porque Moisés e os profetas, escuta, representam a palavra que não morre. Os céus, a terra pode passar, mas as palavras do Senhor permanecem quanto tempo, irmãos? Dá mais um aplauso para aí que merece. As palavras dele permanecem para sempre. Por isso nessa noite, o pessoal do louvor pode subir. Por isso nessa noite, a minha tarefa e a sua tarefa, não pare de pregar. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega para todo mundo, prega a tempo, fora de tempo, prega, faça casa de paz, vá na casa das pessoas, ore por elas, abençoe as pessoas, abra a sua boca, pregue em todo tempo, porque no inferno as orações não são respondidas. Aqui é momento de pregar, aqui é momento de dizer, como o apóstolo Paulo alerta a mim e a você, como as pessoas, como esse rico, vão invocar a Deus se não creem nele. Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, coisas novas, coisas de libertadoras, restauradoras, transformadoras. O poder de tirar vidas do inferno está na minha boca e na sua boca. Jesus me colocou e a você também como arauto de Deus. O que ele clama para Abraão? Abraão, peça para Lázaro. Não está falando de reencarnação, o texto deixa muito bem claro isso. Está falando de ressurreição. Não está falando de uma pessoa vir apenas no espírito dela, invocação de mortos. Não está falando sobre isso. Está falando da possibilidade de uma ressurreição, de Lázaro ressuscitar dos mortos e começar a pregar para as pessoas. Abraão diz: se eles não escutam a palavra, muito menos escutarão alguém que ressuscite dentre os. Isso é muito forte para mim. Sabe o que isso está me falando? Que mais forte do que sinais e prodígios é alguém que se inclina e ouve a palavra de Deus. Deixa a palavra entrar no seu coração, porque as pessoas viram sinais de Jesus, inclusive a ressurreição de um personagem que se chamava como, irmão? Lázaro. Alguns dias depois, o que eles gritaram para Jesus? Crucificam, crucificam, crucificam. Por isso não são sinais e prodígios que transformam o coração do homem, mas uma palavra que cai no terreno do coração e prospera. Que cai no terreno do coração e prospera. Por isso nessa noite eu quero terminar dizendo: pregações, sinais, orações só terão valor se encontrarem em mim e você olhos para que vejam, ouvidos para que ouçam, corações para que creiam e bocas para que confessem o que, Jesus? Jesus Cristo é o meu Senhor. E você pode confessar isso nessa noite? Olha o que está dizendo a palavra de Deus para mim e para você em Romanos capítulo 10, versos 6 a 13. O apóstolo Paulo conta isso aqui para mim e para você. Mas a justiça que aquele rico precisava
para libertá-lo do inferno, mas a justiça decorrente da fé diz para mim e para você assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Olha, quem pode subir até aí? Abraão, Lázaro. Quem subirá aos céus para me socorrer? Não faça essa pergunta. Isso é, para trazer do alto a Cristo para me socorrer. Ou quem descerá ao abismo? Um clamor dele dizendo: quem pode me salvar desse abismo? Isso é, levantar Cristo dentre aqueles que morreram dentre os mortos. O que diz a palavra da salvação? Olha o que diz a palavra da salvação. Essa palavra da salvação está perto de ti. Fala comigo assim, perto de mim. Diga: a palavra da salvação está perto de mim. Está onde, irmãos? O que o texto diz? Na minha e na sua. E que mais? No meu e o seu. Só Jesus pode me salvar, mas eu só posso acessar a salvação dele através da minha boca e do meu. E o texto diz o seguinte: essa é a palavra da fé que pregamos, verso 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer comigo e com você? Você crê nisso? Por quê? Porque com o coração se crê para que você seja juntamente comigo justificado, e com a boca se confessa a respeito da, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu, entre grego. Podíamos dizer aqui o que, irmãos? Entre rico e pobre. Quem era melhor para Deus, o Lázaro ou o rico? O rico ou o Lázaro? Deus nunca terá satisfação na condenação de ninguém. Quantos eram preciosos para Deus, o rico ou o Lázaro? O Lázaro ou o rico? Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de quantos? Rico para quanto? Com quantas pessoas? Todos quem? Todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Todo o que invocar o nome do Senhor, feche seus olhos, adore comigo uma canção, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. O meu e o seu destino está na minha e na sua boca, no meu e no seu coração. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite.